Eu convido agora para que possamos nos unirmos em pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela bênção desta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para esse ano abençoado de estudo do nosso livro Memórias de um Suicida. E vamos dizer assim: querido amigo, querido Mestre Jesus, abençoado seja esse momento de retorno, Senhor. Abençoado seja a oportunidade de estarmos juntos, lembrando dos nossos companheiros que vivenciaram tantas dificuldades como esses que trouxeram as suas experiências nesse livro. Pedimos, Senhor, que abençoe a esses corações, que certamente ora estão numa fase de vida diferenciada, mas pedimos também por todos aqueles que ainda sofrem, esses que estão passando pela dor, pela dificuldade, onde quer que eles se encontrem. Que saibam, Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia está sempre presente junto a nós. Que eles, nesse momento, tenham essa oportunidade de observar, Senhor, essas missões, de ouvi-las, de senti-las e de guardá-las, para que saibam da Tua bondade infinita junto a todos nós, que nos dá sempre uma nova oportunidade de continuar a caminhada. Que Deus abençoe a cada um deles. Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos buscando esse aprendizado. Neste momento, agradecemos a generosidade do teu coração amigo e também da nossa bondosa irmã Dona Ivone, Senhor Cair Bachuta e os demais companheiros generosos que estão nos auxiliando para que aqui juntos possamos estar. E que a bondade do Senhor Jesus e de Deus, nosso Pai, nos acompanhe hoje e sempre. Pedimos, ora, a permissão para início deste momento abençoado de estudo da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Um beijo, Mário, um beijo, Acanda, um beijo, Mana, um beijo, Julinha, um beijo, ND Dias, um beijo, Jana. Que Deus abençoe a todos vocês. Levanta a mãozinha, Canda, que eu vou passar. Isso, minha linda. Bom estudo para todos nós. Fiquemos com Deus. Boa noite. Tá bom, boa noite, boa noite. Então, todo mundo está ouvindo aí, o som tá bom? Então, vamos começar, né? Tá baixo? Espera aí, deixa eu botar aqui mais perto de mim aqui. Melhorou? Melhorou? Deixa eu ver o volume aqui, peraí. Tá no máximo, melhorou, né? Botei o microfone bem pertinho agora. Vamos lá, a Maninha já colocou aí, página 93. Fez breve pausa, alongando os belos olhos pela amplidão nevoenta que se divisava através das janelas e prosseguiu enternecido. Desejas rever teus filhos, Jerônimo? É justo, meu amigo. Os filhos são parcelas do nosso ser moral também, cujo amor nos transporta de emoções supremas, mas não raramente também nos reduz à desolação de percussientes desgostos. Compreendo tuas ânsias prementes de pai amoroso, pois sei que amaste teus filhos com sinceridade e desprendimento. Sei da fereza das tuas dúvidas atuais, afastado daqueles entes queridos que lá ficaram, no porto, órfãos da tua direção e do teu amparo. Como tu, eu também fui pai e também amei, Jerônimo. É mais do que justo, pois, que eu, validando teus sentimentos afetivos pela termometria dos meus, louve tua aspiração antes de censurá-la, porquanto muito atesta ela em favor dos teus respeitos pela família. Contudo, de modo algum eu aconselharia a preterires este recinto, onde tão penosamente te reergues, pelas influenciações deletérias dos ambientes terrenos, ainda que apenas por uma hora,
ainda que para procurar informes dos teus filhos. Senhor, com o devido respeito à vossa autoridade, suplico comiseração. Trata-se de visita rápida, dando-vos eu minha palavra de honra em como voltarei. Pois bem, sei que não passo de um prisioneiro. Recalcitrou ainda o antigo impaciente, perdendo-se novamente nas confusões mentais em que se aprazia enredar. Ainda assim não aprovarei a realização desse desejo no momento, conquanto proclame justo. Sofrei um pouco mais os impulsos do teu caráter, meu Jerônimo. Aprende a dominar emoções, a reter ansiedades, tornando-as em aspirações equilibradas sob a proteção santa da esperança. Lembra-te de que foram tais impulsos desequilibrados, estribados na irresignação, na impaciência e no desconchavo do senso, que te arremessaram à violência do suicídio. Verás sim teus filhos, porém, a teu próprio benefício. Peço que concordes em adiar o projeto em mira para daqui a alguns poucos meses, quando estiveres mais bem preparado para enfrentar as consequências que se precipitaram após teu desordenado gesto. Concorda, Jerônimo, em te submeteres ao tratamento conveniente ao teu estado, ao qual teus companheiros se submetem de boa mente, confiando nos servidores leais que a todos vós desejam socorrer com amor e desprendimento. Cede ao convite para a reunião de hoje à noite, porque imensos benefícios dela oferirás, ao passo que uma visita à terra, neste momento, o contato com a família, nas precárias condições em que te encontras, estariam em oposição aos planos suaves, já elaborados para conduzir-te à tão necessária reorganização de tuas forças. Lindo, né? Muito bonito. Mário, chegamos. Chegamos nas forças. Passando para você, meu irmão. Boa noite a todos, som tá ok? Ok, então vamos lá. Eu tô aqui sem óculos, o óculos ficou no carro e a Sheila deu uma saída com o pai e o óculos ficou dentro. Mas vamos lá. Quando a gente ouve o Jerônimo, o irmão Teófilo, falando com o Jerônimo, a gente lembra bastante dos diálogos da desobsessão, onde o doutrinador tenta, através de um raciocínio lógico, equilibrado e com uma certa cota de sentimento, convencer o outro de que seu procedimento ou sua escolha não é a melhor. Doutrinando, né? Mudando a sua doutrina, mudando a sua maneira de ver. Isso aqui é doutrinar. Fazer o outro pensar diferente, dar elementos para o outro raciocinar, mas dando elementos diferentes daqueles elementos viciados que ele está acostumado a usar e que faz com que ele tenha
aqueles pensamentos recorrentes, sempre com a mesma tônica. Por exemplo, se é de vingança, é sempre falando, mas eu fui ultrajado, eu fui o vilipendiado, eu que sofri agressão, por isso agora eu tenho que ter vingança. Vocês falam isso porque não foram vocês que sofreram na mão dele. Então, é uma base de raciocínio viciada, né? Por uma visão equivocada. Então, quando o outro está naquela fase em que você pode ainda mudar o pensamento dele, dando elemento para que eles pensem, você está doutrinando. E o Teócrito, benfeitor Teócrito, faz isso. Fala ao coração. Abrir? Peraí. Obrigado. Eneidinha que veio trazer um bicho para mim, é mole? Que delícia. Alô, som tá ok? Ah, desculpe, meu som, agora que eu vi, eu estava lendo lá no texto. Som agora tá ok? Vocês conseguiram ouvir? Se não, repito. Vamos repetir rapidinho? Vamos lá. Com as mesmas palavras quase, hein? Quando nós vemos o irmão Teócrito junto ao Jerônimo, conversando com ele, lembramos-nos muito dos diálogos da doutrinação, em que o doutrinador busca, com uma maneira nova de pensar, dar elementos ao seu interlocutor de modificar o seu proceder. Busca ele dar outros elementos para que o outro possa pensar, já que aquele que está sendo doutrinado traz muitas das vezes elementos de raciocínios viciados, que o faz sempre permanecer com a mesma tônica de raciocínio. Por exemplo, se é aquele que está se vingando, o que ele repete a todo momento? Com o seu pensamento, o seu sentimento viciado numa mesma tônica de pensar. Eu estou me vingando porque fui eu que fui vilipendiado, não foram vocês. Fui eu que sofri na mão dele. Fui eu que perdeu tudo na mão dele. Foi eu que sofreu durante muito tempo pelas ações dele. E assim, com esse raciocínio, não consegue sair desse círculo vicioso, e somente
uma força ou um pensamento mais potente que o seu, ou um coração mais elevado que o seu, é capaz de fazê-lo agir diferente. Então, doutrinar é isso. É mudar a doutrina de pensamento do outro. Foi até aí que eu falei. Então, quando vemos realmente, quando vemos o irmão Teócrito falando com o Jerônimo, lembramos daquele diálogo. Olha só como ele desce ao nível do Teócrito, entende a dificuldade desce ao nível do Jerônimo, perdão, entende a dificuldade do Jerônimo, mas mostra a ele, existe um caminho melhor. Não seria melhor este caminho? Ele diz aqui, deseja rever teus filhos, Jerônimo. É justo, meu amigo. Ou seja, concordo contigo. Vê que ele não está ali para fazer nenhum embate, nenhuma guerra mental. A doutrinador que pensa que doutrinar é ganhar o outro no raciocínio puro e simples, né? E depois que o outro se rende, é como se ganhasse um troféu íntimo. Mas não é isso. Será demasiado. Não é isso. É estar raciocinando com um irmão. Com um irmão que poderia ser nós mesmos no passado. Nós mesmos já poderíamos ter vivenciado aquela situação. Aí ele diz, é justo, meu amigo, que você queira rever teus filhos. Os filhos são parcela do nosso ser moral, também cujo amor nos transporta de emoções surpresas, mas que não raramente também nos reduz à desolação de percruciente desgosto. Ele pega aquilo que o outro tem de base. Jesus Ou é a base do diálogo do outro. O que ele fala que veio fazer ali? Foi pedir para rever os filhos? Entendo tudo isso, Jerônimo. Isso é justo. Eu sei que o amor pelos filhos é importante. Nos dão muitas emoções boas, embora muitas das vezes os filhos nos dê desgosto. Compreendo tuas ânsias fremente de pai amoroso, pois sei que amaste a teus filhos com sinceridade e desprendimento. É como se desse ao outro elemento para confiar naquilo que ele fala. Como quem diz, eu te conheço, Jerônimo. Ok, sobrinha Amanda? Eu te conheço, Jerônimo. Sei que você está sendo sincero. Você cria, né? Um feeling entre aquele que você quer convencer. Essa é a técnica do convencimento, né? É entender o outro, para que o outro depois te entenda. Ele não chega atropelando. Sei da fereza de tuas dúvidas atuais, afastado daqueles entes queridos que lá ficaram.
no porto, órfão de tua direção e de teu amparo. Eu sei que você quer saber como eles ficaram. Não é há tanto tempo sem vê-los. E aí a gente vê o Teócrito como se ele chegasse à altura do outro, ao entendimento do outro, à linguagem do outro. Olha que lindo isso. Como tu, eu também fui pai e também amei Jerônimo. É mais que justo, pois, que eu, validando teus sentimentos, efetivo pela termometria dos meus, louve tuas aspirações antes de censurá-lo, porquanto muito atesta ela em favor de teu respeito à família. Olha, sofri isso tudo que você está sofrendo. Eu sei como é que é isso, Jerônimo. Já passei por isso. Posso te afiançar que eu sei o que você está sentindo. Numa hora dessa dá vontade da gente ser o Jerônimo e dizer que concorda com ele, né? Não é? A gente se coloca ali, vê o sofrimento, entre aspas, aí, do Teócrito, para convencer o outro de que ele está soberbamente errado. Então não vou te censurar. Eu sei o que você está sentindo. Não vamos falar, isso é bobagem. Não, eu sei o que você está sentindo. É igual quando alguém que tem síndrome do pânico encontra alguém que diz, eu sei que isso não é invenção da sua cabeça, que não é frescura, que não é falta de vontade, que não é vontade fraca. Eu sei que você sente esses sintomas todos. A pessoa como que suaviza, né? Porque até então todos em volta vão se cansando dele, né? Fica o indivíduo desacreditado. Só quem já passou por dores, eu costumo dizer muito isso, entende a dor do outro. A gente às vezes vê alguns destemperos, né, de autoridade de alguns companheiros em casas espíritas, né, com o que está chegando, com o que se atrasou, isso, aquilo. É porque nunca sofreram. Quando sofre, tu sabe que o outro também pode ter dificuldades. A dor é uma grande escola, né? Graças a Deus que muitos de nós estamos matriculados nela. Que aí a gente entende, né? Só um exemplozinho de dor humana, né? Não vou nem falar de dor moral. Quem já teve cálculo renal aqui? Crise de cálculo. Eu sempre respeitei muito a dor do outro, né? Sempre tive
muito respeito assim, à dor alheia, né? De não querer paciente com dor, não deixar com dor. Mas já tive cálculo renal. Então, quando eu vejo alguém falar que teve, eu sei exatamente o valor que aquilo tem, né? Porque uma dor é tido como uma das dores piores que o ser humano pode ter, né? Dito pelos especialistas. Aí a gente aquilata, né, a dor do outro, e por essa você aquilata um montão de outra dor. Ainda mais a dor moral, né? Se reconhecer a dor no outro, só quando tu reconhece, você já sentiu na pele a dificuldade, como o Teócrito diz aqui, ó, tive filho, eu sofri. Eu sei como é que é isso, Jerônimo. Eu sei o que você está sentindo. Você consegue entender o outro. Então, graças a Deus, a maioria, quase todos vocês aqui, da salinha, sei que a maioria aí estão matriculados nas escolas da dor, né? E isso torna vocês com uma outra percepção, né, da dor alheia. Então, o Teócrito tem isso nele, né? Jerônimo, eu também fui pai, também amei Jerônimo. Sei como é que é isso. Como envolvendo o outro, né? Como entendendo a dor do outro. Lembra lá Paulo de Tarso, né? Firme e fraco para os fracos. Firme e forte para os fortes. Firme tudo para todos, para no fim salvar alguns. É o discurso de Paulo, né? Ele aqui se faz fraco para o fraco. Fosse um outro espírito, o diálogo seria diferente. Mas era o Jerônimo, coitado, suicida, impaciente, todo destrambelhado. Lembra aquele filho nosso rebelde, né? Não lembra? Filho da gente, com rebeldia. Lembra ou não lembra? Alô, som, estão me ouvindo? Aí ele diz assim, Senhor, aí ele diz aqui, contudo, de modo algum eu aconselharia preterides esse recinto, onde tão penosamente te reergue pelas influenciações deletérias dos ambientes terrenos, ainda que apenas por uma hora, ainda que para procurar informe de teus filhos. Ele fala de um jeito carinhoso, né? Podia dizer, ó, tu tá doente, tu não tem condições de ir, você está todo ferrado, o Jerônimo. Ferrado aí foi por minha conta, tá? Ele diz, eu não te aconselho aí a preterir esse recinto onde tão penosamente te reergues. Pelas influenciações deletérias do ambiente terreno, ainda que por uma hora. Se ele só fala
onde tão penosamente regue pelos ambientes terrenos, talvez fosse só um jargão, né? Fosse só uma expressão. Mas não. O Teócrito é detalhista, como quem sabe o que vai ocorrer. Nem por uma hora. Olha o detalhe aí. Nem por uma hora. Eu te aconselho a trocar isso aqui por lá por baixo, pelo ambiente terreno. Nem por uma hora. É a locução de quem sabe, né? O que o outro vai passar. É o discurso de quem já está vendo lá na frente, de quem já viu isso várias e várias vezes com outro. É a visão de quem tem experiência, segurança no que diz, como disse a N.D. Dias. E mesmo assim, igual nós faríamos, igual nossos filhos rebeldes fariam, ele diz aqui: Senhor, com devido respeito à vossa autoridade, suplico comiseração. Trata-se de visita rápida, dando-vos eu minha palavra de honra em como voltarei, pois bem sei que não passo de um prisioneiro, recalcitrou ainda o antigo impaciente, perdendo-se novamente nas confusões mentais em que se aprazia enredar. É um raciocínio, né, aquilo que a gente chama de pensamento mórbido infantil. Infantil não é da infância pura e simples, da infantilidade de não crescer o seu raciocínio diante daquilo que é apresentado, né? Como se fosse uma programação mesmo. E toda hora volta para o mesmo discurso. É o discurso viciado que a gente falou no início da aula, que se chama em psicologia programação mórbida infantil. Que é difícil você furar, né? Como se fosse uma carapaça que você bota em torno de você e que está sempre revivendo aquele mesmo pensar. E o que diz o Teócrito? Isso, programação mórbida infantil, faz com que o outro ouça e não queira mudar. E o Teócrito diz assim: ainda assim, não aprovarei a realização desse desejo no momento, conquanto o proclame justo. Sofrei um pouco mais os impulsos do teu caráter, meu Jerônimo. Agora a gente começa a se colocar na pele do Jerônimo. Né? Quando o Teócrito fala isso, serve para a gente, né? Olha que roteiro! É o segundo roteiro que ele passa nessa conversa dele, né? A gente viu o outro antes da gente fechar o ano, sobre sofrimento, trabalho, resignação, renunciar sempre e dominar as emoções. E agora vem esse outro roteiro de Teócrito. Né? Como se falasse mesmo para nós, para o espírito imortal. Aprende a dominar emoções. Né? Controla as tuas emoções.
controla o teu sentir, Teófilo. Você pode sentir, mas a maneira como tu sentes é que está errado. A reter a ansiedade. Não aquela ansiedade normal que a gente tem, né? Todo mundo tem um pouco. Mas aquela ansiedade de tudo querer resolver para ontem. Todos os outros estavam esperando. O Teócrito foi o único que não quis esperar. Foi o único que não estava esperando. Então aprenda a dominar emoções, a reter ansiedades, tornando-as em aspirações equilibradas sob a proteção santa da esperança. Pega essa ansiedade que você tem, transforma em trabalho, transforma em esperança, transforma em certeza. Lembra-te de que foram tais impulsos desequilibrados, estribados na irresignação, na impaciência e no desconchavo do senso, que te arremessaram à violência do suicídio. Teócrito primeiro passa a ele um roteiro e lembra a ele por que está passando esse roteiro. Foram essas emoções desordenadas, esses impulsos, a tua irresignação é que te levaram ao suicídio. É um mestre, né? Realmente, Teócrito é um mestre na doutrinação. Uma doutrinação, princípio, meio e fim, né? De acordo com aquilo que o outro vai falando. Verás sim teus filhos, porém a teu próprio benefício. Peço que concordem em adiar o projeto em mira para aqui alguns poucos meses. Quando a gente está ansioso por obter uma coisa, a gente torna o poucos meses em muitos anos, né? O outro fala poucos meses, a gente entende muitos anos. Lembra minha filha, quando era pequena. Uma semana é muito? Vai demorar muito? Espera poucos meses, Teócrito. Ô Jerônimo, espera poucos meses. Adie essa visita. Alguns meses só. Quando estiverem mais bem preparados para enfrentar as consequências que se precipitaram após o seu desordenado gesto. Já deu a dica. O que você vai ver lá são as consequências dos erros que eles cometeram por você ter se matado. Você agora não tem condições de ver isso. O abismo que eles se arrojaram. Ele chega-se paternal. Concorda, Jerônimo, em te submeteres ao tratamento conveniente ao teu estado, a qual seus companheiros se submetem de boamente.
confiando nos servidores leais que a todos vos deseja socorrer com amor e desprendimento. Cede ao convite para a reunião de hoje à noite, porque mérito e benefício dela ao ferirás. Ao passo que uma visita à terra nesse momento, o contato com a família nas precárias condições em que te encontra, estaria em oposição aos planos suaves, já elaborado para conduzir-te à tão necessária reorganização de tuas forças. Vamos ouvir o Jerônimo. Vamos seguir por esse caminho mais suave, o caminho do Evangelho, do jugo leve do Cristo. Não queira aprender por um caminho mais áspero, Jerônimo. E às vezes nem em suicida, nem que não tenha sido suicida, consegue às vezes conviver com os encarnados. Porque chega aqui e encontra tanta gente destrambelhada após o seu desencarne, que mesmo não sendo suicida, passa por isso, por essas dificuldades. Nós vamos parando por aqui. O tempo voou hoje. Semana que vem nós estaremos aqui e depois da aula eu ainda assistirei aula lá no outro site. Ok? Um forte abraço. Estou passando a palavra para quem vai fazer a prece e depois a sobrinha Jane, depois vai ter a mensagem final que a Amanda vai colocar, ok? Um forte abraço. Obrigado aí, gente. Obrigado aí pelo retorno, hein? Olá, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Como é que tá o som? Ok, o som? Que bom, que bom. Boa noite a todos. Boa noite, tio. Obrigada mais uma vez aí pelo seu presente. Boa noite a Canda, Maninha, Lidinha, Irma, Julinha, Anderson, ND Dias, a todos vocês por estarem aqui na nossa salinha, né? Nesse nosso reinício aí com o nosso querido tio Mário. Então vamos lá agora, vamos agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao plano espiritual que tão generosamente intuiu o nosso tio para dizer tantas palavras que tocaram o nosso coração, que nos fizeram refletir, para podermos levar no nosso dia a dia, aqui na nossa caminhada na Terra. Queríamos pedir também que essa mesma espiritualidade, que a Dona Ivone Pereira, que todos os nossos amigos espirituais, a Caibar Schultz, possa nesse momento levar esse nosso carinho, essas nossas palavras, esse estudo que foi em torno da esperança, né, de termos a coragem da fé dentro de nós, que possamos, através dessa fé e dessa coragem, termos menos ansiedade em nossa vida, tanto aqui na Terra, como também aqueles que estão nos ouvindo lá no Hospital Maria de Nazaré, a todos os nossos irmãos suicidas que saíram dessa vida, né, com esse ato e com certeza ficaram ansiosos, angustiados, inquietos, tristes com a sua situação, mas que eles possam ter essa esperança em seus corações, ter essa coragem e a confiança que Jesus não abandona ninguém, que Ele sempre está ao nosso lado, nos amparando em todos os momentos,
por mais difíceis que sejam, que eles possam ser socorridos, ser acolhidos, com toda essa energia que emana dessa sala, e que eles se sintam a cada dia mais fortalecidos para prosseguirem na sua caminhada no plano espiritual. Fica conosco, fica com essa paz, que Jesus traga a paz ao nosso querido tio, a Canda, a Mana, a Vidinha, a Irma querida, a Julinha, a ND Dias e ao Anderson, e a todos aqueles que não puderam estar conosco hoje, mas que estão presentes em pensamento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigada por mais essa oportunidade de conhecimento em nossa vida. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Jesus Cristo nos ajude e abençoe agora e sempre. Dentro dos estudos da noite de hoje, lembremos-nos de que o ódio é a manifestação mais inferior que o homem moderno possui. Ele leva as criaturas a cometerem os maiores desatinos e pode mesmo cometer crimes em nome de uma paixão incontrolada. Deixar que o ódio penetre no coração é o mesmo que permitir que nos envenenemos. E cada vez que isto acontece, o grande prejudicado será a própria criatura. Envolvido nos sentimentos do ódio, aquele que assim deixa acontecer, ou pessoa se perde em suas ideias, a família fica esquecida, os amores desaparecem e a insanidade assume a direção da mente do homem. Com tais companhias, certamente a criatura se desarvora e chega a cometer muito mal, ao ponto de posteriormente sofrer encargos que igualmente serão penosos, até que ela própria, arrependida, peça perdão a Deus, depois peça perdão à sua própria consciência, para em seguida pedir perdão àquele que foi ferido por ela própria. Assim, o homem que se deixa vencer pelo ódio, ele padecerá duros sofrimentos perante a 3 faixas de dor: a do orgulho ferido, ao momento que terá que pedir perdão a quem ofendeu, ao sentimento de perda íntima, quando a própria criatura tem que refazer a seus caminhos, e a necessidade de, podemos dizer, sem sombra de erro, rebaixar-se diante da própria figura divina. Assim, meus irmãos, o espírita, convidado a meditar em torno do amor e convidado a pensar continuamente no amor, deve ter esta virtude à frente de seus atitudes, todos os momentos da vida, porque só assim ele saberá suportar as agulhadas dos que lhes pretendem ferir e fazer com que o bem, afinal de contas, esteja com ele, afugentando o ódio definitivamente da sua contextura interna. Que cada um de nós que estamos aqui comecemos a pensar no amor ao próximo, afastando o sentimento do ódio do coração. Onde estivermos, espalhemos a alegria, façamos a difusão da bondade
e descobramos cada vez mais o valor de se viver em paz. Que Deus e que Jesus Cristo a todos nós ajuda, abençoa sempre. O abraço do Hermann para todos os corações presentes, pedindo a Deus, a Jesus, que nos proteja de todo o mal. Graças a Deus.